Olá, gente, boa tarde. Sei que eu fiquei um pouquinho ausente para terminar de fazer o livro do Osho, mas eu já estou de volta. Tive alguns contratempos. Lembrando, não deixa de curtir o canal, de comentar, deixar o seu like, isso ajuda bastante no desenvolvimento. Então, já continuando no capítulo 4 de Osho, Tantra, Espiritualidade e Sexo. Capítulo 4. A espiritualidade do ato sexual tântrico. O outro é simplesmente uma porta. Ao fazer amor com uma mulher, na verdade você está fazendo amor com a própria existência. Certa vez, Sigmund Freud disse que o ser humano nasce neurótico. Essa é uma meia-verdade. O ser humano não nasce neurótico, mas nasce numa humanidade neurótica. E a sociedade, à volta, mais cedo ou mais tarde, leva todos à neurose. O ser humano nasce natural, real e normal. Mas no momento em que o recém-nascido se torna parte da sociedade, a neurose começa a funcionar. Como somos neuróticos? A neurose consiste numa divisão, numa profunda divisão. Você não é uno, e sim dois, ou mesmo muitos. Isso precisa ser entendido profundamente, e somente então poderemos ir em direção ao Tantra. Seu sentimento e seu pensamento se tornarão duas coisas diferentes. E essa é a neurose básica. Sua parte pensante e sua parte que sente se tornarão duas. Você está identificado com a parte pensante e não com a que sente. Eu sentir é mais real e natural do que o pensar. Você veio com um coração que sente e o pensamento é cultivado e dado pela sociedade, e o seu sentimento se tornou algo suprimido. Mesmo que você diz que sente, você somente pensa que sente. O sentimento se tornou morto. É isso que aconteceu por certas razões. Quando uma criança nasce, ela é um ser que sente. Ela sente coisas. Ela ainda não é um ser pensante. Ela é natural. Como qualquer coisa natural na natureza. Uma árvore ou um animal. Mas começamos a moldá-la, a cultivá-la. Ela precisa suprimir seus sentimentos, pois sem isso ela estará sempre em dificuldades. Quando ela quer chorar, ela não pode chorar, pois seus pais não aprovarão isso. Ela será condenada, não será apreciada e amada. Ela não é aceita como ela é. Ela precisa se comportar de acordo com uma ideologia particular, com ideais, e somente então será amada. O amor não é para ela como ela é. Ela pode ser amada somente se seguir certas regras a quais são impostas e não naturais. O ser natural começa a ser suprimido e não natural ou irreal lhe é imposto. Esse irreal é a sua mente. E chega um momento em que a divisão é tão grande que não se pode construir uma ponte. Você segue se esquecendo completamente o que era a sua
natureza real. Ou é? Você é uma face falsa. A face original se perdeu. E você também fica com medo de sentir a original. Pois no momento em que a sentir, toda a sociedade ficará contra você. Assim você próprio fica contra a sua natureza real. Isso cria um estado muito neurótico. Você não sabe o que quer, não sabe quais são as suas necessidades reais e autênticas. E então caminha em direção a necessidades não autênticas. Pois somente o coração que sente pode lhe dar o sentido, a direção. Mas qual é a necessidade real? Quando ela é suprimida, você cria necessidades simbólicas. Por exemplo, você pode ficar a comer sem parar, se enchendo de comida, e nunca pode sentir que está satisfeito. A necessidade é de amor e não de comida. Mas comida e amor são profundamente relacionados. Portanto, quando a necessidade de amor não é sentida ou é suprimida, é criada uma falsa necessidade de comida. E você segue comendo, pois devido à necessidade ser falsa e ela nunca pode ser satisfeita, vivemos com necessidades falsas. E é por isso que não existe satisfação. Você deseja ser amado? Essa é uma necessidade básica e natural. Mas ela pode ser desviada para uma falsa dimensão. Por exemplo, a necessidade do amor, de ser amado, pode ser sentida como uma necessidade falsa. Caso você tente desviar a atenção dos outros para si, você deseja que os outros prestem atenção a você. Você pode se tornar um líder político, grandes multidões prestando atenção em você. Mas a necessidade básica real é de ser amado. E mesmo que o mundo inteiro preste atenção em você, essa necessidade básica não pode ser satisfeita. Necessidade essa que pode ser satisfeita mesmo por uma única pessoa que o ame, que preste atenção em você devido ao amor. Quando você ama alguém, você presta atenção. A atenção e o amor estão profundamente relacionados. Se você suprimir a necessidade do amor, então ela se tornará uma necessidade simbólica. Você precisará da atenção dos outros. Você pode obtê-la, mas então também não haverá satisfação. A necessidade é falsa, desconectada da necessidade natural e básica. Essa divisão na personalidade é a neurose. O Tantra é um conceito muito revolucionário. O mais antigo e ainda assim o mais novo. O Tantra é uma das tradições mais antigas e ainda assim não tradicional. Mesmo antitradicional, o Tantra diz que ao menos que você seja inteiro e uno, você perderá a vida completamente. Você não deveria permanecer num estado dividido. Você precisa se tornar uno. O que fazer para se tornar uno? Você pode continuar a pensar, mas isso não ajudará, pois pensar é a técnica para dividir. Pensar é analítico. Dividir e separa as coisas. O sentir une, sintetiza, torna as coisas unas.
Portanto, você pode seguir pensando, lendo, estudando e contemplando. Mas isso não vai ajudar, ao menos que você recue para o centro do sentir. Pois isso é muito difícil. Pois mesmo quando você pensa sobre o centro do sentir, você pensa. Quando você diz a alguém, eu amo você, fique atento. Se isso é apenas um pensamento ou um sentimento. Se você for apenas um pensamento, então você estará perdendo algo. Um sentimento é do todo. Todo o seu corpo, mente e tudo que você está envolvido. No pensar, somente a sua cabeça está envolvida. E isso também não é totalmente. Apenas um fragmento dela. Um pensamento que passa, o qual não pode estar ali no momento seguinte. Somente um fragmento está envolvido. E cria muita infelicidade na vida. Pois para um pensamento fragmentário, você pode fazer promessas que não podem ser cumpridas. Você pode dizer, eu amo você, eu amarei para sempre. Ora, a segunda parte é uma promessa que você não pode cumprir, pois ela é feita por um pensamento fragmentário. Todo o seu ser não está envolvido nisso. E o que você fará amanhã quando o fragmento se for e o pensamento não estiver mais presente? Agora a promessa se tornará uma escravidão. Sartre diz em algum lugar que toda sua promessa se revelará como falsa. Você não pode prometer, pois você não é inteiro. Apenas uma parte de mim promete, e quando essa parte não estiver mais no trono, uma outra parte tomará contra. E o que farei? Quem cumprirá a promessa? Nasce a hipocrisia. Pois então fico tentando cobrir, fingindo que estou cumprindo. Então tudo se tornará falso. O Tantra diz para deslizar profundamente para dentro, para o centro do sentir. O que fazer e como recuar? Entrarei agora nos sutras. Esses sutras, cada um deles é um esforço para torná-lo inteiro. O primeiro. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio e, assim continuando, evite as brasas do final. Por muitas razões, o sexo pode ser preenchimento muito profundo e pode tirá-lo de volta à sua totalidade, ao seu ser natural e real. Essas razões precisam ser entendidas. Uma é o sexo, é o ato total, onde você é tirado da sua mente, do equilíbrio, e por isso que existe tanto medo do sexo. Você está identificando com a mente, e o sexo é um ato da não-mente. Você fica sem cabeça, não tem nenhuma cabeça no ato. Não há raciocínio ou processo mental. E se houver processo mental, não haverá um ato sexual real e autêntico. Não haverá nenhum orgasmo ou satisfação. O ato sexual em si se tornará algo local e cerebral. Ele se tornou isso. Em todo o mundo, a grande ânsia do desejo sexual não ocorre devido ao mundo ter se tornado mais sexual.
e sim porque não se pode nem mesmo desfrutar o sexo como um ato total. Antes, o mundo era mais sexual, e é por isso que não havia tanto desejo pelo sexo. E esse desejo mostra que o real está faltando e que estamos com o falso. Toda a mente moderna se tornou sexual, pois o ato sexual em si não está presente, até mesmo o ato sexual. É transferido para a mente, que tornou-se mental, e você pensa sobre ele. Muitas pessoas veem em mim e dizem que não param de pensar em sexo. Elas gostam de pensar sobre, lendo, vendo fotografias pornográficas. Elas gostam. Mas quando o momento de fazer sexo acontece, de verdade, elas de repente sentem que não estão interessadas. E até mesmo sentem que se tornaram impotentes. Elas sentem a energia vital quando estão pensando. E quando desejam entrar no verdadeiro ato, sentem que não existe energia, nem mesmo o desejo. Elas sentem que seus corpos ficaram mortos. O que está acontecendo com elas? Até mesmo o ato sexual se tornou mental. Elas somente podem pensar sobre o sexo e não podem praticá-lo, pois o praticar envolverá todo o ser delas. E sempre que houver algum envolvimento do todo, a cabeça ficará pouco à vontade, pois então ela não poderá ser mais a mestra, não poderá estar mais no controle. O Tantra usa o ato sexual para tornar você inteiro, mas não que você precisa entrar nele muito meditativamente, esquecendo-se de tudo o que ouviu e estudou sobre o sexo e que a sociedade, a igreja, a religião, os professores lhe disseram. Esqueça-se de tudo e envolva-se nele, em sua totalidade. Esqueça-se do controle. O controle é a barreira. Em vez disso, fique possuído por ele e não o controle. Entre nele como se você estivesse enlouquecido. E não mente. Parece a loucura. Torne-se o corpo, torne-se o animal, pois o animal é inteiro. E como o ser humano moderno está somente o sexo, e parece ser a possibilidade mais fácil para torná-lo inteiro, pois o sexo é o centro biológico mais profundo dentro de você. Você nasceu a partir dele. Cada uma de suas células é uma célula sexual. Todo o seu corpo é um fenômeno da energia sexual. Este primeiro sutra diz: no início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio. E assim continuando, evite as brasas do final. E isso sim faz toda a diferença. Para você, o ato sexual é uma descarga. Assim, quando você entra nele, você está com pressa e quer simplesmente um alívio. Uma energia transbordante será liberada e você se sentirá à vontade. E estar à vontade é apenas um tipo de fraqueza. A energia transbordante cria tensões e excitações e você sente que algo precisa ser feito. Quando a energia é liberada, você se sente fraco. Você pode encarar essa fraqueza como um relaxamento, pois a excitação e a energia excessiva não estão mais presentes. Você pode relaxar, mas esse relaxamento é um relaxamento negativo. Se você puder relaxar apenas ao jogar a energia para fora, isso ocorrerá a um custo muito alto.
Esse relaxamento pode ser apenas físico. Ele não pode ir mais profundo e se tornar espiritual. Esse primeiro sutra diz para não se apressar e para não desejar o final. Permaneça com o início. Há duas partes para o ato sexual, para o início e o final. Permaneça no início. Há duas partes no ato sexual. A mais relaxada e cálica. Não tenha pressa de se mover para o final. Esqueça completamente o final. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio. Enquanto você estiver transbordante, não pense em termos de alívio. Permaneça com essa energia transbordante. Não busque a ejaculação. Esqueça-se dela completamente. Seja inteiro neste cálido começo. Permaneça com as pessoas amadas, como se você estivesse se tornando uno. Crie um círculo. Existem 3 possibilidades. Ao se encontrarem, 2 amantes podem criar 3 figuras geométricas. Você talvez tenha lido a respeito ou mesmo tenha visto que uma velha figura alquímica na qual um homem e uma mulher estão sem roupa dentro de 3 figuras geométricas. Uma figura é um quadrado, a outra é o triângulo e a terceira é um círculo. Essa é uma das velhas análises alquímicas e tântricas do ato sexual. Comumente, quando você está no ato sexual, existem 4 pessoas e não 2. Esse é um quadrado. Existem também 4 ângulos, pois você próprio está dividido em 2. E a parte que pensa e a que sente. E o seu parceiro também está dividido em 2. Vocês são 4 pessoas. Não são 2 pessoas se encontrando ali, e sim 4. É uma multidão. E não pode haver encontro profundo realmente. Existem 4 cantos. E o encontro é simplesmente falso. Parece um encontro, mas não é. Não pode haver nenhuma comunhão, pois a parte mais profunda está oculta. E a parte mais profunda da pessoa amada também está oculta. E somente 2 cabeças, 2 processos de pensamento se encontraram e não 2 processos de sentimentos. Esses estão ocultos. O segundo tipo de encontro pode não ser como um triângulo. Vocês são 2. 2 triângulos da base. Por um repetido momento você se torna uno. E no terceiro ângulo do triângulo, mas por um repetido momento a dualidade de vocês é perdida. E vocês se tornam unos. Isso é melhor do que um encontro quadrado. Pois pelo menos por um único momento existe esta unidade. Essa unidade lhe dá a saúde e vitalidade e você se sente novamente vivo e jovem. Mas o terceiro é o melhor. E é o encontro tântrico. Você se torna um círculo. Não existem ângulos e o encontro não ocorre apenas em um único momento, mas é realmente atemporal. Não existe tempo nele. Isso pode acontecer apenas se vocês não estiverem procurando ejaculações. Se estiverem, então se tornará um encontro triangular, pois no momento em que houver a ejaculação, o ponto de contato será perdido. Permaneça com o início e não se mova para o final.
Como permanecer no início? Muitas coisas devem ser lembradas. Primeiro, não encare o ato sexual como algo para ir a um lugar. Não o encare como um meio. Ele é o fim em si mesmo. Não há o fim para ele. Ele é um meio. Em segundo lugar, não pense no futuro. Permaneça com o presente. E se você não puder permanecer no presente na parte inicial do ato sexual, então não poderá permanecer no presente, pois a própria natureza do ato sexual é tal que você é atirado para o presente. Permaneça no presente e desfrute o encontro de dois corpos, de duas almas. Fundam-se um no outro, dissolvam-se um no outro. Esqueçam-se de que vocês estão indo a algum lugar. Permaneçam-se no momento indo a lugar nenhum. E se fundam. A calidez e o amor deveriam se tornar uma situação de fusão. E por isso que, se não houver amor, o ato sexual será um ato apressado. Você está usando o outro e o outro apenas é um meio. E o outro está usando você. Vocês estão se explorando e não se fundindo um no outro. Com o amor, vocês não podem se fundir. Esse fundir no início dará muitas percepções novas. E você não se sente com essa pressa de terminar o ato. O ato longo tornará cada vez menos sexual e cada vez mais espiritual. Os órgãos genitais também se fundem um no outro. Acontece uma comunhão profunda e silenciosa entre essas duas energias corporais. E então vocês podem permanecer por horas juntos. Esse pensamento juntos se torna cada vez mais profundo à medida em que o tempo passa. Porém, não pense, permaneça se movendo profundamente, fundido. Eles se tornam um êxtase, um samadhi. E se você puder saber disso, se puder sentir e perceber isso, sua mente sexual se tornará sexual. Um brahmachari muito profundo poderá ser atingido e o celibato poderá ser atingido através dele. Parece paradoxal, pois sempre pensamos em termos que uma pessoa precisa permanecer celibatária. Ela não deveria olhar para o outro ou olhar para um sexo oposto. Não deveria se encontrar. Evite e fuja. Acontece então um celibato muito falso. A mente continua a pensar sobre o sexo oposto. E quanto mais você fugir do outro, mais terá que pensar, pois essa é a necessidade básica e profunda. O Tantra diz para não tentar fugir. Não existe fuga possível. Melhor usar a própria natureza para transcender. Não lute. Aceite a natureza para transcendê-lo. Se essa comunhão como a pessoa amada se prolongar sem o final, apenas permanecendo no começo, a excitação, a energia, e você pode perdê-la. Você pode chegar ao clímax, então a energia é perdida e uma depressão, uma fraqueza se seguirão. Você pode tornar isso como um relaxamento. Ele é negativo. O Tantra dá uma dimensão de um relaxamento superior, o qual é positivo. Ambos os parceiros se encontram um ao outro e dão energia vital ao outro.
eles se tornam um círculo e a energia deles começa a se mover num círculo. Eles estão dando vida ao outro, renovando a vida. Nenhuma energia é perdida. Em vez disso, mais energia é ganha. Pois através do contato com o sexo exposto, todas as suas células são provocadas e excitadas. E se você puder se fundir nesse excitamento, sem o levar a um clímax, permanecendo no princípio sem ficar quente e permanecendo morno, essas duas calorosidades se encontrarão. Você pode prolongar um ato por um período muito longo, sem ejaculação, sem jogar fora a energia. Isso se torna uma meditação. E através dela você pode tornar inteiro através dela a sua personalidade dividida, mas não fica mais dividida a uma ponte. Toda neurose e cisão, se você se sentir unir novamente, você se tornará novamente uma criança inocente. Uma vez conhecida essa inocência, você pode continuar a se comportar em uma sociedade em que ela requer. Agora, se esse comportamento é apenas um teatro, uma encenação, você pode se envolver a uma existência e você o faz. Mas você não está na coisa, e sim apenas encenando. Você terá que usar faces irreais, pois você vive num mundo irreal. Senão o mundo o esmagará e o matará. Assassinamos muitas faces reais. Crucificamos Jesus porque ele começou a se comportar como um ser humano real. A sociedade real não tolerará isso. Envenenamos Sócrates porque ele começou a se comportar como um ser humano real. Comporte-se como a sociedade exige. Não crie dificuldades desnecessárias para você mesmo e para os outros. Mas uma vez conhecido o seu real e a totalidade, a sociedade real não poderá levá-lo à neurose. Não poderá deixá-lo louco. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio. E assim, continuando, evite as brasas. Se houver a ejaculação, a energia será dissipada e não haverá mais fogo. Sem nada a ganhar. Você ficará simplesmente aliviado de suas energias. O segundo sutra. Quando em um tal braço, seus sentidos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Quando em tal abraço, em tal profunda comunhão com o ser amado, seus sentimentos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Nós até mesmo ficamos com medo. Enquanto fazemos amor, não permitimos que nossos corpos se mexam muito, pois se seus corpos tiverem permissão de se mexerem muito, o ato sexual se espalhará por todo o corpo, e você pode controlá-lo enquanto ele está localizado no centro sexual. A mente pode permanecer no controle. Mas quando ele se espalha por todo o corpo, você não pode controlá-lo. Você pode começar a sacudir e gritar, e não será capaz de controlar seu corpo quando este assume comando. Suprimimos os movimentos em todo o mundo e suprimimos particularmente todo o movimento
e todo o sacudir das mulheres. Elas permanecem como cadáveres. Os homens fazem algo a elas e a elas nada fazem a eles. Elas são apenas parceiras passivas. Por isso aconteceu. Porque em todo o mundo os homens suprimiram as mulheres dessa maneira. Existe em receio, pois uma vez que o corpo de uma mulher fique possuído e se torna-se muito difícil para um homem satisfazê-la, pois ela pode ter orgasmos em cadeias e um homem não pode ter. Um homem pode ter somente um orgasmo e a mulher pode tê-los em série. Há casos que o orgasmo múltiplo é relatado. Qualquer mulher pode ter pelo menos 3 orgasmos em cadeia, mas o homem apenas um. E com o orgasmo do homem, a mulher ascende e fica pronta para mais orgasmos. Então fica difícil de administrar tudo isso. Ela imediatamente precisa um outro homem, e um sexo em grupo é um tabu. E por todo o mundo criamos sociedades monogâmicas. Portanto, é melhor suprimir a mulher, e com isso, 89% das mulheres nunca conheceram realmente o que é o orgasmo. Elas podem dar nascimento a crianças, mas isso é uma outra coisa. Elas podem satisfazer o homem, e também é uma outra coisa. Mas elas próprias nunca estarão satisfeitas dessa maneira que você percebe que a amargura nas mulheres existe por todo mundo. Tristeza, amargura, frustração, isso é natural. A necessidade básica delas não é satisfeita. Sacudir é simplesmente maravilhoso, pois você, quando sacode em seu ato sexual, a energia começa a fluir e a vibrar por todo um corpo. Cada célula do corpo fica envolvida e torna-se viva, pois toda célula é uma célula sexual. Quando você nasceu, 2 células sexuais se encontraram e o seu ser foi criado em seu corpo. Essas 2 células sexuais estão em todos os lugares do seu corpo. Elas se multiplicaram muitas vezes, mas a sua unidade básica permanece a célula sexual. Quando você sacode todo o seu corpo, não se trata somente de um encontro entre você e o ser amado. Dentro do seu corpo também. Cada célula está encontrando com a célula oposta. A esse sacudir e demonstrar isso. Parece animalesco, mas o ser humano é um animal e não há nada de errado nisso. Este segundo sutra diz: quando em tal abraço seus sentimentos forem sacudidos como folhas. Um vento forte está soprando e a árvore está sacudindo. Mesmo as raízes estão sacudindo como folhas estão sacudindo. Seja como uma árvore. Um vento forte está soprando e o sexo é um vento forte. Uma forte energia soprando através de você. Sacuda, vibre. Permite que cada célula de seu corpo dance. Isso deveria ser para ambos. O ser amado também está dançando, cada célula vibrando somente. Então vocês dois poderão se encontrar. E esse encontro não é mental. É um encontro de 2 bioenergias. Entre nesse sacudir e enquanto estiver sacudindo, não permaneça distante. Não seja um espectador, pois a mente é a espectadora. Não seja a parte, seja o sacudir. Torne-se o sacudir. Esqueça-se tudo e seja o sacudir.
Não é que seu corpo esteja sacudindo, e você todo o seu ser, você se tornou o próprio sacudir. Não existem dois corpos e duas mentes. No princípio, duas energias sacudindo, e no final apenas um círculo e não dois. O que acontecerá nesse círculo? 1. Vocês serão parte de uma forma existencial, não de uma mente social, mas de uma força existencial. Vocês serão a parte de todo o cosmos. Neste sacudir, vocês serão parte de todo o cosmos. Este momento é de grande criação. Vocês se dissolvem como corpos sólidos e se tornam líquidos, fluindo um no outro. A mente e a divisão são perdidas e você tem uma unidade. Isso é Advaita, não dualidade. E se você não puder sentir essa não dualidade, então todas as filosofias da não dualidade serão inúteis. Não passarão de palavras. Uma vez conhecido esse momento existencial não dual, somente então você poderá entender os Upanishads e os místicos, e o que eles estão falando. Uma unidade cósmica, uma inteireza. Então você não está separado do mundo, não é um estranho a ele. E a existência se torna o seu lar. E com essa sensação de que agora me sinto em casa e com a existência, todas as preocupações estão dissipadas. Então não existe angústia, luta ou conflito. Lao Tzu chama isso de Tao, e Shankara o chama de Advaita. Você pode escolher a sua própria palavra, mas ela é fácil de sentir através de um profundo abraço amoroso. Mas esteja vivo e sacuda, e torne o seu corpo sacudir. O terceiro sutra. Mesmo lembrando-se da união, e sem um abraço, a transformação. Uma vez que você conheça, mesmo que o parceiro não é necessário, você pode simplesmente lembrar-se do ato e entrar nele. Mas primeiro você precisa ter a sensação. Se você conhecer a sensação, você poderá penetrar no ato sem o parceiro. É pouco difícil, mas acontece. E ao menos que aconteça, você continuará sendo dependente. Uma dependência é criada. Isso acontece por muitas razões. Se você teve a sensação, se conheceu o momento quando você não estava ali, mas somente uma energia vibrando na qual se unificou. E havia um círculo com o seu parceiro. Naquele momento, não existe parceiro algum. Somente você existe. E para o parceiro, você não existe. Somente ele ou ela existe. Devido a essa unidade estar centrada dentro de você, o parceiro não está mais ali. E é mais fácil para as mulheres ter essa sensação, pois elas sempre fazem o amor com os olhos fechados. Durante essa técnica, é bom manter os olhos fechados. Existe então somente uma sensação interior de um círculo, de unidade. Simplesmente lembre-se disto. Feche os olhos, deite-se,
como se estivesse com um parceiro. E apenas se lembre e comece a sentir. Seu corpo começará a sacudir e a vibrar. Permita-o e esqueça-se completamente de que o outro não está presente. E se mexa como se ele estivesse. Somente no começo é como se uma vez você o conheça, não é? Como se então o outro está ali. Mexa-se como se você estivesse realmente entrando num ato de amor. Faça tudo o que você faria com o seu parceiro. Grite, se mova, sacuda. Logo o círculo estará ali. Este círculo é miraculoso. Logo você sentirá que o círculo estará ligado, criado. E agora este círculo não é criado com um homem e uma mulher. Se você for homem, então todo o universo se tornou mulher. E se você for mulher, então todo o universo se tornou homem. E agora você está numa profunda comunhão com a própria existência. E a porta, o outro, não está mais ali. O outro é simplesmente uma porta. Ao fazer amor com uma mulher, na verdade, você está fazendo amor com a própria existência. A mulher é apenas uma porta. O homem é apenas uma porta. O outro é apenas uma porta para o todo. Você está com tamanha pressa que nunca sente isso. Se você permanecer na comunhão, no profundo abraço por horas, você se esquecerá do outro e o outro se tornará apenas uma extensão do todo. Uma vez conhecida, você poderá usar essa técnica sozinho. E quando você puder usá-la sozinho, ela lhe proporcionará uma nova liberdade. Liberdade do outro. Na verdade, acontece de toda a existência se tornar o outro. O ser amado. Então, essa técnica pode ser usada continuamente. E a pessoa pode permanecer em constante comunhão com a existência. Então, você pode praticar essa técnica também em outras dimensões. Ao andar pela manhã, você pode praticá-la. Você está em comunhão com o ar, com o sol nascente, o céu e as árvores. Ao fitar as estrelas à noite, você pode praticá-la. Ao olhar para a lua, você pode praticá-la. Uma vez que você saiba como aconteceu, você pode estar no ato sexual com todo o universo. É bom começar com seres humanos, pois eles estão próximos a você, a parte mais próxima do universo. Mas eles são dispensáveis. Você pode dar um salto e se esquecer completamente da porta. Lembrando-se da união, a transformação. Você será transformado, se tornará novo. O Tantra usa o sexo como um veículo. Ele é a energia e pode ser usada como um veículo. Ele pode transformá-lo e propiciar-lhe estados transcendentais. Mas a maneira que estamos usando o sexo, isso parece-nos ser difícil, pois o estamos usando de uma maneira muito errada. E a maneira errada não é natural. Os animais são melhores do que nós. Eles estão usando de uma maneira natural. Nossas maneiras são pervertidas. O constante martelar sobre a mente humana de que o sexo e o pecado criou uma profunda barreira dentro de você. Você nunca se permite uma entrega total. Algo sempre se mantém à distância, condenando.
e é o mesmo para uma nova geração. As pessoas da nova geração podem dizer que não estão oprimidas e obcecadas, e que o sexo não é um tabu para elas, mas não se pode desoprimir o inconsciente tão facilmente. Ele foi construído por séculos e séculos, e todo o passado humano está nele. Portanto, enquanto conscientemente você pode não estar condenando como um pecado, o inconsciente está presente e constantemente o condenando. Você nunca está totalmente no sexo. Algo sempre é deixado para fora. É essa parte deixada para fora cria a divisão. O Tantra diz para entrar totalmente no sexo. Simplesmente esqueça-se de si mesmo, de sua civilização, religião, cultura e ideologia. Esqueça-se de tudo. Simplesmente entre nele totalmente. Não deixe nada de fora. Torne-se absolutamente não pensamento. Somente então acontece a percepção de que você se tornou uno com alguém. E essa sensação de unidade pode então ser separada do parceiro e ser usada com todo o universo. Você pode estar num ato sexual com uma árvore, com a lua, com qualquer coisa. Uma vez que saiba como criar esse círculo, ele poderá ser criado com qualquer coisa, mesmo com nada. Você pode criar esse círculo dentro de você, pois o homem e ambos, homem e mulher, mulher e ambos, mulher e homem, você e ambos, pois foi criado por dois, homem e mulher. Portanto, metade de você permanece o outro. Você pode se esquecer de tudo completamente, e o círculo pode ser criado dentro de você. E uma vez que isso ocorra, o seu homem encontrando a sua mulher, a mulher interna encontrando o seu homem interno, você estará num abraço dentro de você mesmo. E somente quando esse círculo for criado, atinge o celibato real. Do contrário, todos os celibatos são apenas perversos e criam seus próprios problemas. Neste círculo, quando criado dentro de você, você é livre. É isto o que o Tantra diz. O sexo é a escravidão mais profunda. Mesmo assim, pode ser usado como um veículo para a liberdade mais elevada. O Tantra diz que o veneno pode ser usado como remédio. Sabedoria é necessária. Assim, não se condene de nada. Em vez disso, use-o. E não seja contra nada. Descubra maneiras de como ele pode ser usado e transformado. O Tantra é profunda e total aceitação da vida. A única abordagem em todo o mundo, em todos os séculos que se passaram, o Tantra é ímpar. Ele diz: não jogue fora nada, não seja contra nada, não crie qualquer conflito, pois com qualquer conflito você será destrutivo consigo mesmo. Todas as religiões são contra o sexo, têm medo dele, pois ele é uma energia enorme. Uma vez que você esteja nele, você não está mais no comando. Então, a corrente o levará a qualquer lugar. Este é o motivo do medo. Assim, crie uma barreira de tal modo que você e a corrente se tornem dois. E não permita que essa energia vital tome posse de você. Seja o senhor dela. Somente o Tantra diz que esse domínio será falso, doentio e patológico, pois você não pode realmente ficar separado dessa corrente. Você é ela.
Portanto, todas as divisões serão falsas e arbitrárias. E basicamente, nenhuma divisão é possível, pois você é a corrente, parte e a parcela dela, uma onda nela. Você pode se congelar e se separar da corrente, mas esse congelamento será a morte, e a humanidade se tornou morta. Ninguém está realmente vivo, apenas pesos mortos flutuando na corrente. Dissolva-se. O Tantra diz para você tentar se dissolver. Não se torne como um iceberg. Dissolva-o. E se torne uno como o rio. Torne-se uno como o rio. Sinta-se uno como o rio. Funda-se nele. Esteja consciente e haverá transformação. A transformação. A transformação não vem através do conflito, mas da consciência. Essas 3 técnicas são muito científicas, mas então o sexo se torna algo diferente do que você conhece. Então ele não é um alívio temporário, não é jogar energia fora. Então não há final para ele, e ele se torna um ciclo meditativo. Mas algumas técnicas relacionadas ao alegremente ver um amigo, há muito ausente, penetre nessa energia. Entre nessa alegria e torne-se uno a ela. Qualquer alegria, qualquer felicidade é apenas um exemplo. Ao alegremente ver um amigo há muito ausente, você de repente encontra um amigo que você não vê há muitos e muitos dias ou anos. Uma repentina alegria o apanha, mas essa é a sua atenção estará sobre o amigo e não sobre a sua alegria. Dessa maneira você perde algo. E essa alegria é momentânea e a sua atenção está focada no amigo. Você começará a conversar e se lembrar de coisas e perderá essa alegria e ela irá embora. Quando você encontra um amigo e repentinamente sentir uma alegria surgindo em seu coração, concentre-se nessa alegria, sinta-se e torne-se ela. Encontre o amigo, estando consciente e preenchido com a sua alegria. Deixe que o amigo esteja na periferia e permaneça centrado em sua sensação de felicidade. Isso pode ser feito em muitas outras situações. O sol está nascendo e de repente você sente algo nascendo dentro de você. Então se esqueça do sol. Deixe que ele permaneça na periferia. Esteja centrado em sua própria sensação da energia nascendo. No momento em que você olhar para ela, ela se espalhará. Se tornará todo o seu corpo, todo o seu ser. E não seja simplesmente um observador nela. Funda-se nela. Existem muitos poucos momentos em que você sente a alegria, felicidade e bem-aventurança. Mas os perdemos continuamente, pois ficamos centrados no objeto. Sempre que há alegria, você sente que nela está vindo de fora. Você vê um amigo. É claro que parece que a alegria está vindo de seu amigo ao vê-lo. Na verdade, esse não é o caso. A alegria sempre está dentro de você. O amigo se tornou apenas uma situação e ajudou a sair, mas ela estará ali. Isso não ocorre apenas com a alegria, mas com tudo. Com a raiva, a tristeza, a felicidade, a infelicidade. Com tudo é assim. Os outros são somente situações nas quais está oculto dentro de você e expresso. Eles não são as causas, não estão causando algo em você. Tudo o que estiver acontecendo estará acontecendo a você. Isso sempre esteve aí. Este encontro com um amigo somente se tornou uma situação na qual tudo que estava oculto se desvendou e saiu.
das fontes ocultas tornou-se aparente e manifesto. Sempre que isso acontecer, permaneça centrado no sentimento interior. Então sua vida terá uma atitude diferente a respeito de tudo. Faça isso mesmo com emoções negativas. Quando você estiver com raiva, não fique centrado na pessoa que a levantou. Deixe que ela fique na periferia. Você simplesmente se torna a raiva e a sente em sua totalidade. Permita que ela aconteça dentro. Não racionalize e não diga: essa pessoa a criou. Não condene a pessoa. Ela se tornou apenas uma situação e sinta-se grato a ela, pois algo que estava escondido eclodiu. Ela acertou em algum lugar, em uma ferida que estava ali oculta. Agora você conhece. Torne-se a ferida. Como o negativo e o positivo em qualquer emoção, use-o e haverá uma grande mudança em você. Se a emoção for negativa, você ficará livre dela, e ao ficar consciente de que ela está dentro de você, se a emoção for positiva, você se tornará a própria emoção. Se for alegria, você se tornará alegria. Se for raiva, a raiva será dissolvida. Essa é a diferença entre emoções negativas e positivas. Se você ficar consciente de uma certa emoção, e com isso ela se dissolver, então ela é negativa. E se ao se tornar consciente de uma certa emoção, você se torna a emoção, e ela espalha-se de uma forma ao seu ser, então ela é positiva. A perceptividade funciona diferentemente em ambas. Se ela for venenosa, você se livra dela pela consciência. Se ela for boa, bem-aventurada, extasiada, você se torna uno com ela. E a consciência aprofunda. Portanto, para mim, esse é o critério se algo for aprofundado para sua consciência. Ele é bom. E se algo for dissolvido através da consciência, ele é mau. Aquilo que você não pode permanecer com a consciência é pecado. E aquilo que cresce com a consciência é virtude. A virtude e o pecado não são conceitos sociais, mas realizações interiores. Use a sua consciência e, como se houver escuridão e você trouxer a luz e escuridão, não existirá mais. Apenas por introduzir a luz, a escuridão não está mais ali, pois realmente ela não estava ali. Ela era negativa, apenas a ausência da luz. Mas muitas coisas se tornarão manifestas, as quais estão ali. Apenas por trazer à luz, essas prateleiras, esses livros, essas paredes não desaparecerão. Na escuridão, eles não estavam ali. Você não podia vê-los. Se você introduzir a luz, a escuridão não estará mais presente. Mas aquilo que é real será revelado. Através da consciência, tudo que for negativo, como a escuridão, se dissolverá. O ódio, a raiva, a tristeza, a violência e o amor, a alegria e o êxtase, pela primeira vez, irão se revelar a você. Ao alegremente ver um amigo há muito tempo ausente, penetre nessa alegria. A quinta técnica. Ao comer ou beber, torne-se o paladar da comida ou da bebida e seja preenchido. Seguimos comendo as coisas. Não podemos viver sem elas.
mas as comemos muito inconsciente e automaticamente, como robôs. O paladar não é vivido, e você pode ficar apenas se empanturrando. Vá devagar e tenha consciência do sabor. E você pode ficar consciente somente quando for devagar. Não fique apenas a engolir as coisas. Saboreie-as sem pressa e torne-se o paladar. Quando você sente a doçura, torne-se essa doçura. Então, ela pode ser sentida por todo o corpo, não apenas na boca ou na língua. Ela pode ser sentida em todo o corpo. Uma certa doçura se espalhando em ondulações ou qualquer outra coisa, para qualquer coisa que você esteja comendo, sinta o paladar e torne-se o paladar. É por isso que o Tantra parece bem ao contrário das outras tradições. Os jainistas dizem: não sintam o sabor, aswad. Mahatma Gandhi tinha dito isso como uma certa regra em seu Ashvam Aswad. Não saboreie nada, coma, mas não saboreie. Esqueça-se do paladar. O comer é uma necessidade. Faça-o de maneira mecânica. O sabor é desejo, portanto, não saboreie. O Tantra diz para saborear tanto quanto possível, para ser mais sensível e vivo. E não somente sensível, torne-se o sabor. Como Asvad, com a ausência do paladar, seus sentidos serão amortecidos, ficarão cada vez menos sensíveis. E com essa diminuição da sensibilidade, você não será capaz de sentir o seu corpo ou os seus sentimentos. Então você permanecerá apenas centrado na cabeça, e esse centramento na cabeça é a divisão. O Tantra diz para não criar qualquer divisão dentro de você. É belo saborear, ser sensível, e quanto mais sensível você for, mais vivo será. E quanto mais vivo você for, mais vida entrará em seu ser interior. Você ficará mais aberto. Você pode comer coisas sem saborear. Não é difícil. Você pode tocar alguém sem tocar. Não é difícil. Já estamos fazendo isso. Você aperta a mão de alguém sem o tocar. Pois o tocar, você precisa ver a mão mover-se para a mão. Você precisa se tornar os seus dedos e as suas palmas. Como se a sua alma, chegassem na mão. Somente então você pode tocar. Você pode tomar a mão de alguém em sua mão e ausentar-se. Você pode se ausentar. Então a mão morta estará ali. Parece um toque, mas não é. Não estamos tocando. Temos medo de tocar as pessoas, pois o tocar se tornou simbolicamente sexual. Você pode estar numa multidão, num trem, num vagão, tocando muitas pessoas, mas você não as está tocando e elas não o estão o tocando. Somente corpos estão em contato, mas você está afastado. E você pode sentir a diferença. Se você realmente tocar alguém da multidão e ela sentir-se ofendida ou ofendido, seu corpo pode tocar, mas você não deveria entrar naquele momento ou naquele corpo. Você pode permanecer à distância, como se não estivesse no corpo e fosse somente um corpo morto tocando. Essa insensibilidade é ruim.
pois você está se defendendo contra a vida. Estamos com tanto medo da morte e já estamos mortos. Não precisamos realmente ficar com medo, pois ninguém vai morrer. Você já está morto. É por isso que temos medo, pois não vivemos. Perdemos a vida e a morte está vindo. Uma pessoa viva não tem medo da morte, pois ela não está vivendo. Enquanto você estiver vivendo realmente, não existirá medo da morte. Você pode mesmo viver a morte. Quando a morte vier, você será muito sensível a ela e a desfrutará. Será uma grande experiência. Se você estiver vivo, você poderá viver mesmo a morte. E então a morte não estará mais ali presente. Se você puder viver mesmo a morte, se puder ficar até mesmo sensível ao seu corpo a morrer, você está se retirando do centro e se dissolvendo. Se você puder viver mesmo assim, você se tornou imortal. Ao comer ou beber, torne-se o paladar da comida ou da bebida, e seja preenchido. E seja preenchido pelo paladar. Ao beber água, sinta o frescor. Feche os olhos, beba lentamente, saboreie. Sinta-se o frescor e sinta-se que você se tornou esse frescor. Pois o frescor está sendo transferido da água para você, e ela está se tornando parte do seu corpo. Sua boca está tocando a sua língua, e está tocando esse frescor que é transferido. Permita que ele aconteça ao todo o seu corpo. Permita que suas ondulações se espalhem e você sentirá um frescor por todo o seu corpo. Dessa maneira, a sua sensibilidade pode aumentar e você pode ficar mais vivo e mais pleno. Estamos frustrados, sentimos-nos vazio por dentro e ficamos a dizer que a vida é vazia. Não somos a razão dela ser vazia. Não a estamos preenchendo e estamos permitindo que nada a preencha. Temos uma armadura à nossa volta, uma armadura de defesa com medo de ficar vulnerável. Então ficamos nos defendendo de tudo e tomamos um túmulo, uma coisa morta. O Tantra diz: seja vivo, mais vivo, pois a vida é Deus. Não existe nenhum outro Deus além da vida. Seja mais vivo e será mais divino. Seja totalmente vivo e não haverá morte para você.